Olá, meus amigos, pessoal que me acompanha, muito obrigada pela companhia. Mais uma vez, receba aqui a minha gratidão, o meu abraço e a minha expectativa de que você esteja passando por bons momentos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o projeto que o governador João Dória mandou para a Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo para ser apreciado. É um projeto, gente, que vem sendo considerado inoportuno, perverso. Vocês vão saber por quê. Primeiro, que ele é tão grande que um projeto deste porte deveria ser apresentado em etapas, com laudos, com diagnósticos, com estudos, com planejamento, não é? Por quê? Porque ele tem coisas muito difíceis, muito complexas, que afetam muito a estrutura do Estado. Ele é muito parecido em termos de reforma, né? Porque mexe na estrutura, ele é muito parecido com a reforma federal, porque ele passa também pelos recursos humanos do Estado. Ele afeta um determinado montante de servidores e afeta muito intensamente quando mexe, por exemplo, no IANSP. Não é? Então você vai ver ao longo da minha narrativa, você vai perceber que ele é um projeto bastante difícil, bastante inoportuno, porque a gente está passando por situações já tão críticas. Eu sei que ele precisa de dinheiro para tocar o Estado, mas veja, vamos analisar como é que isso vem sendo proposto. O governador quer fazer o quê? Ele quer mexer na parte tributária, ele quer mexer na parte administrativa, ele quer alienar imóveis do Estado, ele quer extinguir empresas, fundações, ele mexe no IANSP. Então vamos lá. Quando ele passa pela parte de tributos, ele mexe no IPVA dos carros não poluentes, são chamados carros verdes, né? O carro híbrido, o carro elétrico, são os chamados carros verdes, ok? Estes carros, eles têm 50% de desconto no IPVA. Na proposta, este desconto deixaria de existir e eles pagariam igualmente, igual ao IPVA dos demais veículos. Ora, além de mexer no meio ambiente, vai na contramão de tudo que a gente quer, por quê? A gente quer cada vez menos poluentes, não é? Então, além de fazer isso, ele retira o incentivo para a compra do carro híbrido, né? Ele retira. Por quê? Porque se você vai ter um IPVA igual, para que eu vou escolher um carro híbrido se eu não tenho vantagem, se eu não tenho benefício, não é? Então, prejudica o meio ambiente também, que aliás o meio ambiente, coitadinho, né? Nunca esteve tão desprotegido como atualmente. Depois ele reduz benefícios fiscais, né? Quer dizer, além do IPVA, que é uma redução de benefício fiscal, ele reduz alguma coisa com relação ao ICMS, ao Imposto de Circulação sobre Mercadoria, que é um recurso naturalmente estadual. E ele, então, vai mexer nisso. Ele retira um pouco de incentivos fiscais relacionados ao ICMS. Também mexe no imposto de transmissão sobre causa-mortes e doação. Você sabe que a gente paga já altíssimo quando a gente faz uma doação, né, de dinheiro, de um bem para alguém. Isto também vai ser alterado, vai aumentar. Ele vai fazer ajustes nesses benefícios para quê? Sempre visando a obtenção de uma receita maior. E quem paga por isso? Ao final, né, ao fim e ao cabo, sobra para quem? Para o cidadão, para o usuário destes serviços, né? Além disso, ele pretende alienar imóveis do Estado. Hoje, o Estado, os imóveis que eles têm, que ele possui, estão vinculados ao IPESP, né? Ao Instituto do Patrimônio do Estado de São Paulo. Então, estes imóveis, ele pede autorização para a Assembleia para alienar, para dar em doação, para trocar, para vender, para negociar. Fazendo o quê? Obtendo com estes imóveis ditos ociosos, porque veja, gente,
Às vezes a gente diz que está ocioso, mas não está, né? Não está. Então, são os imóveis que eles dizem que estão ociosos ou que perderam a sua função social, estão vagos, não é? Então, esses imóveis ele quer alienar. Agora, eu pergunto, eu não sei, eu posso estar antiquada neste ponto. Eu sempre aprendi que não se vende um bem para cobrir dívida, não é? Mas o governador de estado quer vender, quer alienar, quer trocar, quer dar em troca de dívidas, né, que foram contraídas agora, especialmente em função da pandemia. O famigerado projeto, ele atinge também as autarquias. E que são as autarquias? Autarquias e fundações. Mas o que são as autarquias? São as universidades, a USP, a Unesp, a Unicamp, a FAPESP, não é? São as entidades que promovem educação. E o que vai acontecer? Você vai ver que eles vão mexer nos fundos também, tá? Porque tem fundos ligados à USP, à Unicamp e tal. Mas ele quer mexer nas universidades para quê? Tudo o que for superávit de balanço patrimonial e do resultado financeiro do exercício vai para a conta do Estado, vai para a conta do Tesouro Estadual. Para quê? Para ele poder fazer, pagar dívidas, fazer a gestão da máquina estadual com mais recursos. Então, as universidades vão ter limitada a sua capacidade de investimentos, de operacionalidade. Consequentemente, como elas são órgãos que se auto-administram, elas têm uma capacidade de se auto-administrarem, esta auto-administração, esta capacidade também fica reduzida, né? Também é ferida no caso desse projeto. Concedidos à administração privada 7 parques, né? Parque de Ibirapuera, Parque Vila Lobos, os parques que nós temos serão entregues ao gerenciamento da iniciativa privada. Além disso, ele também quer fazer o quê? Os complexos esportivos, os complexos olímpicos, né, como o Baby Barione, como o Parque da Água Branca, onde há um viés olímpico, um viés que normalmente é utilizado para fins olímpicos, isto também será entregue à iniciativa privada. Todo o superávit de fundo de despesa, bem como daquele apurado no balanço patrimonial de autarquias e fundações, passa para o controle do Tesouro do Estado. Agora vejam, né? Ele vai extinguir 10 entidades. Então, vamos pensar. Ele vai extinguir, por exemplo, a SUSEM. Você sabe o que é a SUSEM? Superintendência de Controle de Endemias. Ele vai extinguir após uma crise sanitária ainda vivendo a crise, né? Ela pode não estar tão dramática, mas a gente não saiu da crise sanitária. Ele está extinguindo a SUSEM. Imagine você extinguir uma entidade cuja função principal é cuidar da gripe de resfriado, desses vírus do H1N1, toda esta virologia, né, que provoca doenças endêmicas, são cuidadas pela SUSEM, só que ela está na lista de extinção. Ele quer fazer um plano de demissão incentivada, né, aqueles chamados PDI. Ele quer fazer esse plano para atingir um contingente de 5.600 cargos, mais ou menos, foi o número que eu tive informação. Ele é um programa de demissão incentivada. Quem é que quer ser demitido hoje? Você acha? Eu iria optar por isso? Essa demissão voluntária será voluntária, não é? Que vai extinguir, que chance você tem? Bom, ou eu me demito voluntariamente, ou eu vou sair daqui sem nada. Só que não se falou ainda qual é o bônus
deste incentivo, enquanto monta esta demissão incentivada, né? E sabe o que diz o projeto? Olha, eu marquei aqui. Isto é para possibilitar a renovação do quadro com aqueles que possuem ânimo de permanência. O que quer dizer isso? Subjetivo, né? Vago, não é? Porque quem possui ânimo de permanência? Quem é? Como é que você sabe, não é verdade? Em outras palavras, a gente vai ter mais desemprego, mais excedente de pessoas sem emprego, né? E há um momento em que o texto diz: alguns serão repassados para iniciativa privada. Gente, é privatização na veia. É isso. Poxa, então por que a gente quer uma pessoa conduzindo o Estado? É fácil administrar quando a gente tem recurso. Agora, na dificuldade, você pega, vende tal, demite, fecha a porta, para com o serviço. Ah, não. Não acho que seja assim. O Estado tem a obrigação de manter serviços, de atender a população. Acho que o Dória pensa que ele está à frente das empresas dele, não é? Visando lucro. Não é isso. O Estado não tem que dar lucro, ele tem que dar atendimento. Ele tem que ser um estado de bem-estar. Ele tem que dar atendimento social. Ele tem que prover a educação, a saúde. Ah, mas não tem recurso. Há muitos outros jeitos e maneiras e modos de se economizar, não há? Muito bem. Vamos lá, eu vou te dizer quais as entidades que estão sendo extintas, tá bom? Fundação de Amparo à Pesquisa. Instituto Florestal. Já pensou? Quanto perde? Você sabe que o Instituto Florestal também é voltado à pesquisa, não é? De lá saem muitas coisas, muito amparo à pesquisa, não é? Então a gente perde em pesquisa ao perdermos a Fundação de Amparo à Pesquisa e o Instituto Florestal. Da ESP também, que é o Departamento Aeroviário do Estado, também está na lista de extinção. A FOSP. A FOSP é a Fundação Oncocentro. Você sabe o que ela faz? Quando uma pessoa sofre com alguma mutilação por doença do câncer, né? A Oncocentro, a FOSP, Fundação Oncocentro, ela faz a recomposição. Ela faz próteses para recompor o rosto de uma pessoa que teve um câncer de nariz, um câncer no maxilar. Olha isso, gente. É uma função altamente importante, não é? Muito bem, a FURP, Fundação para o Remédio Popular, gente. Faz remédio ou a preços muito baixos e que podem ser vendidos como remédios populares, né? Dá para entender a quem a FURP beneficia? Aos vulneráveis, aos menos privilegiados, não é? E ela vai ser extinta também. Que mais? O IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia. EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. O MTU vai ser extinta, essa empresa. CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, não é isso? Vai ser extinta também. Que faz a CDHU? Trabalha com moradias populares, não é? Negocia, constrói, faz moradias populares. É esse o ramo de atuação da CDHU. Vai passar para quem? Alguma outra empresa vai... Sim, mas essa aqui tem o viés, já tem a metodologia, já tem toda a operacionalidade dela voltada a isto. Vai acabar. Quer dizer, ele requer autorização para extinguir, não é? A Fundação Zoológico. Dá prejuízo? Não dá. Embora não esteja aqui no laudo, mas eu fui me informar, não dá prejuízo. Não é deficitária. Só dá alegria. Só proporciona alegria. Mas vai acabar. E depois os parques vão ser pagos, então você imagina, né? Você não vai no zoológico porque não existe mais. Você vai num parque com uma família grande que você tem que pagar, né? Vai ter taxa, claro.
ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. O que é o ITESP? Ele atua no setor de políticas agrárias, a política agrária, política fundiária do Estado. E ele cuida de quilombolas, né? Ele lida no âmbito dos quilombolas, dentre eles, ajeitando, olhando a terra fundiária, aquelas questões agrárias. Esse é o ITESP, que também deixa de existir e, portanto, os quilombolas deixam de ter os cuidados que o ITESP lhes dedica, né? É muito goela abaixo, é isso que eu acho. E aí, ainda nós, servidores estaduais, você que está na ativa, eu que estou aposentada, se quisermos usar o IANSP, quando você fizer 59 anos, pula de 2% para 3% sobre os nossos vencimentos, a alíquota de contribuição. Quer dizer, quando a gente se aposenta, ao invés de você ter um pouco de tranquilidade, você tem menos direitos e mais despesas, né? Você sabe que nós, aposentados, pagamos contribuição previdenciária. O governador de estado, assim que foi aprovada a reforma previdenciária no âmbito federal, porque foi a reforma tributária que aumentou de 11% para 11%, de 11% para 14%, a alíquota de contribuição previdenciária. Mas o governador, logo em seguida, já aumentou para 16%. Então, poxa, nós estamos pagando altíssimo, 16% na aposentadoria, quando você não tem mais as verbas da ativa, não tem auxílio doença, não tem auxílio transporte, não tem auxílio alimentação, não tem nada. Mas você paga aposentadoria, eu pago 16% sobre os meus vencimentos, é um índice bastante alto. E agora, como eu tenho mais, a idade já chegou para mim, eu também vou passar a pagar 3% do IANSP para usar o Hospital do Servidor Público. Além de subir de 2% para 3%, os dependentes vão passar a ser taxados. Isso é triste, gente. Isto é terrível, isto é cruel. Por quê? Porque a gente paga plano de saúde, o Hospital do Servidor Público Estadual tem uma fila imensa. Então, para conseguir ali, você tem que ficar na fila. É complicado? Muito. Vamos lá. Não tem recurso? Tudo bem, não tem recurso. O atendimento é bom. O corpo clínico é bom. Só que assim, aumentar de 2 para 3 e ainda taxar os dependentes. Você acha que as pessoas, que toda uma família grande que ganha aí em torno de 3, 4 mil, porque se você quer saber, quanto ganha um professor, né? Quanto ganha um servidor da saúde? Ganha 3, 4, 5 mil reais, se muito. Você acha que eles vão conseguir pagar? É por isso que eu digo, nós que podemos, que ganhamos um pouco melhor, se pudermos continuar pagando, é legal, gente. Por quê? Porque é um plano solidário, é um plano que ajuda o outro, não é? Bom, muito bem. É triste, mas é o que se tem. É o que se tem para hoje, né? Como a gente costuma dizer. Eu acho que o Dória esqueceu que ele não está no comando das suas empresas. Ele está no comando de um povo. De um povo. Ele precisa cumprir o que jurou, porque o dever de dar atendimento, o dever de cuidar deste povo, ele jurou que faria isso quando se elegeu. Então, gente, você, o que você pensa de tudo isso que eu falei? O que é que você acha? Não é? Será que os servidores, o povo merece isso tudo? Falar que isto vai possibilitar uma gestão eficiente, isso a gente já ouve há tanto tempo. Será? Claro que você pode dizer, claro que nós podemos trabalhar juntos para encontrar o ponto exato, né, da nossa ponderação, o ponto de equilíbrio. É tudo isso que a gente busca, não é verdade? Então, muito obrigada por sua companhia e até sempre. Tchau.